Bom dia, pessoal. Então, para a aula de hoje, eu propus na aula anterior que eu ia resolver os exercícios do livro, páginas 87 e 89. O primeiro exercício tem uma tabelinha eu já passei aqui no quadro. Diz que a partir de um experimento, um grupo de alunos registrou os valores da corrente I para as correspondentes DDP-V nos terminais de uma lâmpada, obtendo os seguintes dados. Corrente de 1 ampere, voltagem 1, corrente 2 amperes, voltagem 2, corrente 3 amperes, voltagem 4, corrente 4 amperes, voltagem 12 volts. Ele pede para construir um gráfico V em função de I em um sistema cartesiano, e na letra B ele pergunta se o resistor da lâmpada é ôhmico. Para responder, eu já fiz as razões V por I. Se vocês lembrarem que R é a diferença de potencial pela corrente, se esse valor permanecer constante, ele é um condutor ôhmico. Se não permanecer constante, é porque ele é não ôhmico. Então dá para dizer aqui que nas duas primeiras medidas ele era ôhmico, porque a resistência permaneceu em 1 ohm. E para as duas últimas medidas, a razão deu valores diferentes, então ele deixou de ser ôhmico. Tá? De forma geral, dá para dizer que ele é não ôhmico. Tá? Não ôhmico. Por quê? Porque a resistência mudou. Tá? Para fazer o gráfico, o maior valor que nós temos para DDP é 12. Aqui vamos botar a diferença de potencial em volts. Vai ser 12. Metade dessa distância é 6. Aqui no meio teríamos o 8 e o 10. Aqui para baixo teríamos o 2 e o 4. A corrente varia de 1 em 1 até chegar em 4. Então 1, 2, 3, 4. Primeiro ponto, 1 e 1. Então aqui na metade da distância nós fizemos uma linha. Está aqui o primeiro ponto. Depois 2 e 2. 2 e 2. 3 de corrente e 4 de voltagem. Meu gráfico não vai ficar bom. 4 de corrente e 12 de voltagem. Assim. Então a curva característica para esse resistor seria mais ou menos assim. Aqui no começo é uma reta assim. Começo é uma reta, depois ele começa a inclinar. Tá? Então resistor não ôhmico, porque o V em função de I não deu uma linha reta, deu uma curva. Se deu uma curva, o R não é constante. Tá? Vamos adiante. Exercício número 2. Número 2, na realidade, número 2. A bateria de um automóvel está carregada com carga total 9.000 coulomb. Sua DDP é 12 volts e a resistência do sistema de som vale 6 ohms. Na letra A, determine a intensidade da corrente elétrica que flui pelo sistema. Então nós temos U é R vezes I, ou seja, o I é U sobre R.
A diferença de potencial é 12, o R é 6, isso vai dar 2 amperes. Se não houver recarga da bateria, por quanto tempo o som poderá permanecer ligado? Estou na letra B, pede o tempo, então tem que lembrar que o I é a carga pelo tempo. Se a gente quiser o tempo, ele é a carga dividido pela corrente. Nesse caso aí a carga 9.000 coulombs vai ser ligado no som e a corrente é 2 amperes. Isso dá 450 segundos. 9.000 por 2, 4.500, desculpe, faltou um zero aqui. 4.500 segundos. 3.600 nós temos 1 hora. Então aqui sobrou 4.500 menos 3.600. Sobrou 900 segundos. 900 segundos. Passando para minutos. 1 minuto tem 60 segundos. Quantos minutos eu tenho em 900? Ou seja, se eu pegar os 900 e dividir por 60, eu sei quantos minutos vai ter. 900 dividido por 60 dá 15. Então 1 hora. E aqui embaixo mais 15 minutos. 1 hora e 15 minutos. Tá bem? Vamos adiante. Exercício de número 3. Exercício número 3. A resistência elétrica do corpo humano pode variar entre 10/5 para pele seca e 10/5 ohms para pele seca e 10/3 para pele molhada. Na 3 ohms. Se uma pessoa com pele molhada, então na letra A, pele molhada, tocar os dois polos de uma tomada de 127 volts, U igual 127 volts, e o R é pele molhada 10/3 ohms. Qual a intensidade da corrente que atravessa seu coração? Então, o I é U sobre R. Isso vai dar 127 dividido por 10/3, que é a mesma coisa que 127 vezes 10⁻³ amperes. E esse 10⁻³ é o prefixo milli. Ou seja, 127 miliampere. miliampere. Na letra B, pede que voltagem seria necessária para causar o mesmo efeito anterior, ou seja, a mesma corrente que essa anterior, caso ela estivesse com a pele seca. Então, pele seca. Quer saber a diferença de potencial? RI. Pele seca, só para lembrar, o R é 10/5. Então, aqui, 10/5 vezes a corrente de 127 vezes
na menos 3. Vai dar 10 na 5, menos 3 fica 5 menos 3 no expoente, 10 na 2, 127 vezes 10 na 2, ou 12.700 volts. 12.700 volts. No exercício de número 4, a resistência elétrica de um fio é determinada pelas suas dimensões e pelas suas propriedades estruturais do material. A condutividade, sigma, caracteriza a estrutura do material de tal forma que a resistência de um fio pode ser determinada conhecendo-se L, o comprimento do fio, e A área de seção reta. A tabela relaciona o material à sua respectiva resistividade e à temperatura ambiente. Na verdade não é a resistividade, está escrito errado aí no livro, tá? Está falando ali da condutividade, tanto que na tabela é uma tabela de condutividade. Tá? Então na tabela tem a condutividade é representada por um sigma, condutividade, quanto maior o valor da condutividade, mais condutor ele é. Ele é 1 sobre a resistividade, que é o que nós vimos na outra aula. Na outra aula nós escrevemos que a resistência era ρ, a resistividade, vezes o comprimento do condutor dividido pela área. Tá? Quanto maior a resistividade, maior a resistência. Agora ele está falando de condutividade. Quanto maior a condutividade, maior é a corrente que passa no condutor, ou seja, menor é a resistência, tá? Uma é o contrário da outra. Menor a resistência. O que ele pergunta? Mantendo-se as mesmas dimensões geométricas, ou seja, o mesmo comprimento, a mesma seção transversal, o que dá para dizer para menor resistência elétrica? Tá? Poderia escrever aqui L dividido por sigma A, onde o sigma é a condutividade. Então, quanto maior o sigma, menor o R. Ele quer saber da menor resistência. Então, olhando ali na tabela, o que tem o maior valor de condutividade vai dar a menor resistência. O maior sigma, menor o R. Então, isso vai levar a prata com menor resistência. Se tiverem dúvida, tá, pessoal? Vocês postem no fórum, tá? Condutividade é o inverso da resistividade. Quanto maior a resistividade, maior é a resistência. Quanto maior a condutividade, menor é a resistência. Tá? No exercício de número 5, a prata é a menor, a resposta seria a letra E. Na número 5, para uma determinada fiação, a corrente máxima suportada sem ocorrer a quebra do fio condutor depende da espessura do fio S. Tá? Então, essa é a área de seção transversal. Dado resistividade do níquel cromo igual 5 vezes 10 dá menos 1 ohm vezes metro. É a unidade de resistividade.
Considere, na letra A, um fio de comprimento L, resistividade ρ, submetido a uma tensão elétrica U atravessando por uma corrente I. E mostre que o I é dado por aquilo ali. Tá? Assim, R é ρ, L, ele está dizendo que a espessura aí é S, não é A. Tá? ρL sobre S. É para demonstrar que a corrente é dada por aquela expressão. Então, como é que a gente calcula a corrente? A corrente é U dividido por R. Tá? Ou seja, U dividido por ρ, L por S. Esse S está no denominador do denominador. É a mesma coisa que fazer uma multiplicação com a fração aqui invertida. Então, resulta US por ρ, L. Como era para demonstrar. Na letra B, pergunta, determine a corrente máxima suportada por um fio com 100 metros de comprimento. Então, agora o L vale 100 metros. A área é 20 milímetros quadrados. 20 milímetros quadrados. Metro, decímetro, centímetro e milímetro. Quando faz ao quadrado, duas casas para cada unidade. Então tem ali 20 milímetros quadrados, coloco duas unidades aqui embaixo, 20 milímetros quadrados, 0, 0, 0, 0, 0. Isso vai dar 20 vezes 10 na menos 6 metros quadrados. 20 vezes 10 na menos 6 metros quadrados. Submetido a uma tensão de 220 volts. Ele quer saber a corrente. Então vamos usar essa expressão que tem aqui. Eu vou passar ela bem aqui para cima. Apaguei o rho do níquel, depois a gente só usa ela. Então aqui a corrente é US dividido por ρ L, onde já sabemos a área em metros quadrados. O U é 220 volts. O S é 20 vezes 10 na menos 6 metros quadrados. O ρ é 5 vezes 10 na menos 1 ohm vezes metro. E o L é 100 metros. Em termos de unidades, esse metro corta com esse metro quadrado aqui. Vai ficar volt por ohm, que é unidade de corrente em amperes. Vamos fazer a multiplicação. 220 vezes 20 na menos 6, dividido por 5 na menos 1, por 100. Dá 8,8 vezes 10 na menos 5. Então, uma corrente 8,8 vezes 10 na menos 5 amperes. Se passar a vírgula para a direita, fica 8,8 vezes 10 na menos 6. 88 vezes 10 na menos 6, desculpe. Ampere. Isso aqui seria o prefixo micro. Ou seja, 88 microampere. Só vamos conferir ali no final do livro, capítulo 4, exercício 5. Capítulo 4, exercício 5. Uh, 88 microamperes. Então estamos certos. Tá? Na hora de uma avaliação, se cair, o mais fácil seria calcular antes a resistência.
usa que a resistência é ρL sobre S. Tem o ρ, tem o S, tem o L, calcula o R primeiro. E depois usa U igual a RI, ou seja, o I igual a U sobre R. E acha a corrente, vai dar o mesmo valor. Tá bem? Quaisquer dúvidas, vocês perguntem. Ih, tá travado. Travou ali. Que saco isso.